Momento do Discipulado. Se o discípulo não aprender logo a obedecer, depois será muito mais difícil. Eu quero focalizar esse aspecto no discipulado e começar pelo discipulado mais natural que existe, que é a criação de filhos. Uma das primeiras tarefas dos pais, e que infelizmente hoje em dia grande parte dos pais ignora, é ensinar a criança a obedecer. Ensinar a criança que existem limites, que ela não é dona do mundo, que não é tudo na hora que ela quer, ela tem que aprender a reconhecer a autoridade nos pais, nas pessoas que cuidam dela, e ela tem que ser dobrada na sua voluntariedade desde o início. O Salomão, que escreveu o Provérbios 22:6, ensina a criança no caminho que deve andar e ainda quando for grande, for velha, não se desviará dele. Ele também escreveu, no mesmo capítulo, a estultícia está ligada ao coração da criança, mas a vara da disciplina é que a condiciona, que afasta a estultícia da criança. São termos que não são muito encontradiços em nossos dias, a estultícia, mas a Bíblia nos ensina que o pecado nasce com o ser humano. Nós nascemos em pecado. Davi diz isso no Salmo 51. O pecado é a natureza que herdamos de Adão e Eva, essa natureza pecaminosa. A concupiscência é uma coisa natural, é inclinação que todos temos para o pecado, de uma ou de outra maneira. E na primeira infância, isso tem que ser corrigido com vara, ou seja, disciplina física, para a criança aprender a se submeter, a obedecer. Quem consegue fazer isto está bem sucedido com o filho pelo resto da vida. Eu tenho tido um bom relacionamento com meus filhos, que são todos já grandes e idade bem adulta, mas eu me lembro, até pouco, mas me lembro da primeira infância deles, o trabalho que nós tivemos. Para dizer a verdade, a mãe, muito mais virtuosa que eu, muito mais dedicada que eu. O meu trabalho foi muito facilitado pela esposa que eu tive. E ela, na primeira filha, aí eu participei muito, eu tive trabalho. Aquela primeira filha deu trabalho, era voluntariosa e a gente tinha luta para dobrá-la. Mas os outros eu nem vi, a mãe cuidou bem, os outros vieram todos obedientes. Eu sei que lá pelas tantas eu enfileirava os 5 e dava orientações para os 5, perguntava se eles entenderam, ficava observando se eles estavam obedecendo e não tinha mais problema nenhum. Quando eu chamava qualquer um dos 5 filhos ou os 5 vinham imediatamente. Vem cá, filho. Eles vinham. Filhos que não deram trabalho, a não ser a primeira filha um pouco, mas depois que tudo foi encaminhado, os filhos eram muito obedientes, pareciam assim um pequeno pelotão militar em ordem unida, eram muito obedientes e sem tirar a alegria deles, eles participavam, eram alegres e, enfim, brincavam com a gente brincava com eles, tudo isso acontecia sem problemas, porque logo no início eles aprenderam a obedecer. Alguém estranha, a mãe viajava com 5 em todas as idades, um no colo, o outro pequenininho de 2 anos agarrado na saia dela, o outro do outro lado, os outros 2 dando a mão um para o outro. Ela viajava de ônibus, muitas vezes de ônibus urbano, ônibus interurbano, de viagem, de avião. Ela viajava sozinha com os 5 e pequenininhos,
todos colaboravam, eram obedientes, carregavam cada um sua sacolinha. Não tivemos problemas com os filhos, porque eles foram ensinados logo no início a obedecer. Quando a gente traz isso para a vida espiritual, o discípulo é aquele que aprende a ser cristão, mas tem que ser ensinado desde o início. Ensinado a quê? Obedecer. Essa é a primeira lição e, infelizmente, a maioria dos crentes não aprendeu essa lição, não teve quem ensinasse a obedecer. Quando a gente aprende a obedecer logo no início, depois tudo fica mais fácil. Por exemplo, você ensina ao novo cristão que ele tem que se batizar e ele vai participar dos cultos, ele tem que oferecer culto a Deus. O culto é domingo, então ele não falta, não pode faltar. Se acontecer de ele faltar, a gente vai procurar, vai corrigir, exortar, para que a pessoa aprenda a não faltar mais. Se ele aprendeu nas primeiras semanas a não faltar culto, nunca mais ele vai faltar. Vai ser fiel todo domingo. Se o culto é domingo, ele vai estar ali e não vai faltar. A gente aprende ensinando, e os discípulos têm que aprender isso no início. Depois, quando a vida cristã se desenvolver, eles não esquecerão as primeiras lições. Temos que ensinar bem. Eu costumo dizer que a pessoa precisa ser bem evangelizada, porque se evangelizar direito, ela entra pelas portas e, se é educada desde o início, ela vai ter uma vida toda abençoada pela frente, vai se desenvolver em todas as frentes, em todas as áreas da vida cristã. Mas se ela foi evangelizada de qualquer forma, entrou na igreja pela janela, ou seja, não foi acompanhada e fica na igreja assistindo reuniões e reuniões, depois de alguns anos não muda mais. Ninguém ensina mais uma criança espiritual, um crente que ficou na igreja há vários anos e não aprendeu a obedecer. É difícil ele aprender a obedecer. A Bíblia traz exemplos de pessoas que foram muito más no final da sua vida porque não aprenderam a obedecer desde o princípio. Esse é o trabalho mais importante que nós temos a fazer: cuidar bem dos novos, educá-los na vida espiritual, discipulando-os, ensinando-os a guardar todas as coisas que Jesus mandou. É assim que termina o Evangelho de Mateus. Ide por todo mundo, fazer discípulos de todas as nações, ensinando-os a obedecer a todas as coisas que vos tenho mandado. Que coisas são essas que Jesus mandou? Existem alguns mandamentos, esse é um deles, o ide. O cristão que não está indo falar com os outros do Evangelho já está desobedecendo. É necessário congregar. O culto é ordem do Senhor, o segundo mandamento do Antigo Testamento, e Hebreus 10:25 nos lembra: você tem que congregar em algum lugar e não vai faltar o culto. Você vai amar todos os irmãos, para começar, cumprimentar todos os irmãos, procurar saber da vida deles, dar honra aos outros irmãos, ser servo dos irmãos, confessar o pecado uns aos outros e assim por diante. Tem que congregar para saber quem são os seus irmãos e participar dessa vida mútua, esse amor, essa comunhão e daí por diante tem que crescer espiritualmente nessa prática. Mas isto é praticamente impossível para quem começou mal.
As igrejas estão aí para demonstrar. Raríssimos são os crentes que podem ser considerados crentes fiéis, dedicados, que não faltam, que são amorosos, que amam os irmãos, que praticam a mutualidade cristã, que evangelizam. Raríssimos são os crentes. Infelizmente, a prática está a demonstrar que tudo foi feito de uma forma relaxada lá no início. Os pais, quando não educam os filhos e deixam o tempo correr, eles estão pecando gravemente contra Deus. Na igreja, os líderes, os crentes mais velhos, que não estão cuidando dos novos, estão pecando contra Deus e perdendo essas vidas, porque o tempo cauteriza, endurece o coração, dificulta. Depois de algum tempo, quem não aprendeu, não vai conseguir aprender mais, infelizmente. Então, fazer o quê? Nossa atenção se volte para os novos agora. Os mais antigos, que Deus cuide deles, a gente faça o que puder, ame, mas não perca tempo com eles. Mas os novos são nossa prioridade. Está sendo para você, meu irmão? Você sabe onde você congrega, quem são os novos, quem são as pessoas que precisam da sua ajuda, a quem você vai discipular, de quem você vai cuidar. Isso fica claro para você? Pense bem e responda para o Senhor.